Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o estudo da função exponencial, vendo agora especificamente o assunto inequações exponenciais. Beleza? Pessoal, é o seguinte, se ao final da aula você tiver aprendido bastante coisa, se essa aula tiver sido bastante proveitosa, clique ali em curtir, tá? Isso só vai valorizar o trabalho aqui do professor Ferreto. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, Então vamos lá, inequações exponenciais. Diz o seguinte, inequações exponenciais são as inequações com a incógnita no expoente. Tudo bem? Olha só, na resolução das inequações exponenciais, é importante a atenção na base A da nossa inequação exponencial. Ferreto, o que é isso daqui? Pessoal, vamos lembrar aqui embaixo o que seria essa base A. Imagine, por exemplo, uma inequação assim, o 2 elevado ao expoente x sendo maior do que 8, tá? Eu não vou resolver isso aqui agora, tá, pessoal? Só vou explicar o porquê na tensão da base. Pessoal, aqui nós temos uma inequação, isso porque nós temos aqui o sinal da desigualdade, tudo bem? Não é um sinal de igual, é um sinal de maior nesse caso aqui. E nós temos aqui a nossa incógnita localizada aqui no expoente. Portanto, uma inequação exponencial. Ferreto, onde é que está a base? Pessoal, esse número 2 aqui é a base dessa inequação exponencial. E nós devemos ter o seguinte cuidado. Olha só, vamos imaginar aqui uma reta. Essa reta representa, então, o conjunto dos números reais, tá? E eu vou falar aqui em relação à base A, beleza? Para isso, eu vou marcar aqui uma bolinha aberta. Aqui também uma outra bolinha aberta. Essa bolinha aberta significando o número 0 e essa bolinha aberta significando aqui o número 1. Beleza? O que quer dizer é o seguinte, a base A, ou ela estará localizada entre 0 e 1, tudo bem? Ou maior do que 1. Nesse exemplo aqui de cima, claro, né? Ela vale no 2, nesse caso ela está localizada nesse segundo intervalo, ou seja, ela está sendo uma base A maior do que 1, beleza? Mas a base, pessoal, poderia estar também ali no primeiro intervalo entre o valor 0 e 1, ok? Mas é o seguinte, qual é a diferença entre a base estar no primeiro ou no segundo intervalo? Aí é o seguinte, pessoal, repara aquele quadro ali em cima. Quando a base for maior do que 1, acontece o seguinte, ali na inequação exponencial, quando as bases estiverem igualadas, por exemplo, ali na base A e base A também, nós vamos trabalhar apenas com os expoentes B e C. Repara que nós temos ali o sinal de maior. Aí os expoentes eles vão manter aquele sinal de maior e ficamos com B maior do que C. Tudo bem? Agora, do contrário, se a base estiver entre 0 e 1, beleza? Ou seja, um valor 0,6, um valor 1/5, 2/3, um valor entre 0 e 1, o que vai acontecer? Reparem que daí, por exemplo, ali nós temos a inequação exponencial com as bases A iguais. Só que como nós temos a base entre 0 e 1, haverá uma inversão do sinal de desigualdade. E nós não teremos o B maior do que C, como aconteceu ali em cima. Nós vamos ter o B menor do que C, ou seja, invertendo o sinal ali da desigualdade da inequação exponencial. Beleza? Então é fundamental você ter muita atenção em relação à base. Se a base for maior do que 1, mantenha o sinal da desigualdade. Se a base for entre 0 e 1, inverta o sinal da desigualdade. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos fazer uma bateria de exercícios para você ver como isso é cobrado nas provas, no vestibular, no Enem, por aí vai. Beleza? Vem aqui. Então, vamos descer um pouquinho aqui e vamos fazer agora alguns exemplos. O item A tem o seguinte, nós temos aqui uma inequação, reparem que o sinal de maior aqui não temos o sinal de igual, né? Nós temos uma inequação e a incógnita está no expoente. Portanto, isso aqui é uma inequação exponencial. Repare o seguinte, o nosso primeiro objetivo é nós igualarmos as bases. Aqui do lado esquerdo nós temos a base 2 e do lado direito nós temos 32. Pessoal, trabalhando primeiramente com esse 32, ou seja, vamos fatorar ele, olha o que acontece. Pegando então aqui o 32, vamos passar um tracinho aqui. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Isso significa, repara o seguinte, nós temos aqui 5 números iguais a 2.
Isso significa que o número 32 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 5. Beleza? Então, vamos copiar aqui embaixo. Ó. Nós temos, então, o 2 elevado ao expoente x mais 5. Tudo bem? Temos o sinal aqui de maior. E o 32, vamos escrever o 2 elevado ao expoente 5. Repara o seguinte, nesse exato momento, nós temos as bases aqui iguais. Reparem que a base aqui, ó, o valor é o 2. Ou seja, a base é um valor maior do que 1, caindo, então, lá no segundo intervalo. Lembra que, nesse caso, então, não acontece a inversão aqui do sinal da desigualdade. Nós vamos manter o sinal de maior, tá? Então, vamos ficar com x mais 5 maior do que 5. Tudo bem? Vamos passar esse 5 aqui, ó, lá para o lado direito. Ele vai trocar o sinal, já que ele está positivo. Então, fica que o x aqui, ó, é maior do que 5 menos o 5, ou seja, o x é maior do que 0. Beleza? Geometricamente, pessoal, nós temos a seguinte solução. Olha só, aqui são os valores de x possíveis, a reta real, né? E nós temos, então, os valores de x podendo ser maiores do que 0, ou seja, bolinha aberta aqui, ó, no 0, e vai daqui até o mais infinito. Beleza? Uma outra possibilidade é colocar em forma de conjunto. Ó. A solução poderia ser o seguinte. O x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 0. Tudo bem? Então, pessoal, repare o seguinte. Nesse exemplo, o nosso primeiro trabalho foi fatorarmos ali o valor 32, gerando 2 elevado ao expoente 5. Quando nós tivemos ali o 2 elevado ao expoente 5, nós tivemos as bases igualadas. Reparem que a base, sendo 2, é um valor maior do que 1. E se o valor da base é maior do que 1, a gente faz o quê? A gente mantém o sinal de desigualdade ali no cálculo dos expoentes. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para o item B. Repara o seguinte, novamente nós temos uma inequação e a incógnita x está no expoente, ou seja, uma inequação exponencial. Olha só, vamos trabalhar primeiramente nessa base 1/2. Pessoal, quando nós tivermos, por exemplo, uma fração a sobre b elevado, tudo isso daqui, tá? Elevado ao expoente c, olha só, se nós invertermos aqui a base, ou seja, o b vai para o numerador e o a vai para o denominador, nós vamos ter o seguinte, ó, b sobre a, só que ao invés de nós termos o sinal c, o expoente c aqui, ó, nós vamos ter o expoente com o sinal contrário, ou seja, menos o c, tá? Sem problema algum, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos inverter essa base 1/2 aqui, ó, vamos ficar, então, 2 dividido por 1, que é a mesma coisa que 2, né? E agora, vamos inverter o sinal aqui do expoente. Se nós tínhamos x menos 1, nós vamos ficar com menos o x mais 1, ok? Inverte o sinal dos dois elementos ali. Aí nós temos aqui, ó, maior ou igual, e o 8, pessoal, lembra que o 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 3. E tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente x mais o 3. Continuando aqui, nós temos então o 2 elevado na menos o x mais o 1, mantemos o sinal por enquanto, ó, maior ou igual. Agora, repare o seguinte, o que nós temos aqui, ó, é uma potência de potência, ou seja, esse 3 aqui, ó, ele irá multiplicar esse x e esse 3 irá multiplicar aquele 3. Ou seja, nós vamos ficar com o 2 elevado 3 vezes x, 3x. 3 vezes o 3, mais 9 ali. Tudo bem? Agora, muita atenção nesse momento. Ó. Nós temos, então, novamente a base 2, isso tendo, então, uma classificação da base maior do que 1. Então, nós vamos manter o sinal da desigualdade, trabalhando agora apenas com os expoentes, ou seja, o menos o x mais 1, vamos manter o sinal da desigualdade, que é maior ou igual ao 3 vezes o x mais o 9. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse 3x lá para o lado de lá, ele passa negativo, e vamos passar esse 1 lá para o lado direito, transformando ele em negativo. Beleza? Olha só, nós temos aqui o menos x e irá receber este menos 3x aqui, ó. Então, ficamos com menos 4 vezes o x, maior ou igual, este 9 irá receber o menos 1, fica com 8.
Pessoal, agora cuidado nisso daqui, matemática básica, tá? Repare que o coeficiente ali da nossa incógnita x é um valor menos 4, ou seja, um valor negativo. Então, nesse caso aqui, ó, multiplique essa inequação por menos 1 e reparem que o sinal da desigualdade irá inverter-se. Beleza? Vem aqui, ó. Então, multiplicando essa equação aqui, ó, por menos 1, acontecerá o seguinte, ó. Trocará o sinal de menos 4x, ficará 4x positivo. Vamos trocar aqui o sinal do 8, fica menos 8. Só que aqui o sinal da desigualdade, pessoal, ele irá inverter-se. Se ele está aqui, ó, maior ou igual, ele irá ficar menor ou igual. Beleza? Agora, sem problemas, ó. O 4 está multiplicando, desce dividindo. Ficamos, então, que o x é menor ou igual. Menos 8 dividido por esse 4, ficamos com menos o 2. Tudo bem? Então, se o x é menor ou igual a 2, a solução pode ser assim, ó. O x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos o 2. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos aqui para o item C. Reparem, pessoal, que nós temos aqui, ó, um radical. Então, vamos lembrar a propriedade das potências quando envolve radicais, ó. Por exemplo, uma raiz de a elevado ao expoente b, e essa raiz possui o índice c. O que acontece? Ó? Nós vamos manter aqui o radicando, ou seja, o a elevado ao expoente b, só que o expoente aqui será uma fração, e o denominador dessa fração será exatamente igual ao índice da raiz, tá? Então, nós vamos ter aqui b dividido por c. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, repare que o nosso radicando vale 3, ou seja, o seu expoente ali, como não aparece nada, é o expoente 1. Então, como é que a gente faz? Ó, vamos conservar o radicando, que é o 3 elevado ao expoente 1, tá? E o índice aqui da raiz, ou seja, o 3, será denominador desse 1. Então, nós temos aqui, ó, 1/3, 3 elevado a 1/3, tá? E tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente x. Então, abre parênteses aqui, fechamos parênteses aqui, ó, e tudo isso daqui elevado ao expoente x. Beleza? Nós temos aqui, então, o sinal de menor ou igual, e nós temos 1/9. Vamos fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o 9 aqui, ó, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Agora, nesse membro esquerdo aqui na equação, repara o seguinte, nós temos a potência da potência. Lembra o que acontece? Acontece aqui uma multiplicação desses expoentes. Ou seja, nós vamos ter a base 3 e, como expoente, nós vamos ter 1/3 que multiplica x, ou seja, x sobre 3, tá? Menor ou igual. Agora, o seguinte, ó, vamos lembrar aqui a propriedade. Quando nós tivermos uma fração assim, ó, 1 sobre a elevado ao expoente b, sem problema algum, se você quiser passar esse a elevado ao expoente b para o numerador. Só que irá acontecer o seguinte, ó, o sinal aqui do expoente, ele irá inverter-se. Então, fica a elevado ao expoente menos b. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se o 3 ao quadrado quer passar para o numerador, vamos colocar o 3 elevado ao expoente menos o 2, tá? Troca o sinal aqui do expoente. Reparem que, nesse momento, atingimos aqui, ó, as bases iguais. Reparem que essa base é um valor 3, ou seja, a base é maior do que 1. Isso faz com que nós trabalhemos apenas com os expoentes, ó, x sobre 3 e o menos 2. Só que como a base aqui, ó, é maior do que 1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos manter o sinal de desigualdade. Então, fica menor ou igual aqui. Tudo bem? O que acontece agora? Ó? Esse 3 está dividindo, ele irá passar multiplicando aquele menos 2. Então, nós vamos ter que o x é menor ou igual 3 vezes o menos 2 menos o 6. Beleza? Então, essa solução aqui, ó, ela pode ser escrita da seguinte maneira. O x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos o 6. Pessoal, vamos agora aqui para o item D e repare o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, as bases valendo 1/4 dos dois lados aqui. Isso significa que as bases elas já estão iguais. Agora, repare o seguinte, essa base valendo 1/4, isso aqui em decimal é 0,25, ou seja, é um valor que está entre 0 e 1. Então, nossa base aqui, ó, é um valor maior do que 0 e menor do que 1. Tudo bem? Então, como as bases já estão igualadas, vamos trabalhar apenas com os expoentes.
ou seja, o x ao quadrado menos o x de um lado e o 2 lá do outro lado. Só que como a base está entre 0 e 1, esse sinal de desigualdade irá inverter-se. Se ele era maior, fica menor. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar esse 2 lá para o lado esquerdo e ele ficará, então, negativo. E nós teremos, então, que o x elevado ao quadrado menos o x menos o 2, isso aqui é menor do que 0. Reparem que, nesse momento, pessoal, nós caímos aqui ó, em uma inequação do segundo grau. Para resolvermos isso daqui, ó, a gente já fez isso aqui em aulas anteriores, né? Para resolvermos isso daqui, ó, vamos considerar isso aqui sendo uma função do segundo grau, no caso, né? Então, olha só, f de x, então, a função f de x, está sendo representada por x elevado ao quadrado menos o x menos o 2. Primeiramente, aqui, ó, nós vamos ter que fazer o estudo sinal. E para fazermos o estudo sinal, nós temos que fazer o seguinte, descobrirmos as raízes, ou seja, pega a função e iguala a 0. Dessa forma, nós vamos descobrir os valores de x que fazem com que a função seja exatamente igual a 0, ok? Nós poderíamos descobrir essas duas raízes através da soma e produto, mas eu vou fazer aqui por didática, tá? Pela fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, identificando os coeficientes a, b e c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso aqui representado pelo valor 1. O b é o coeficiente do x, ele vale menos o 1, e o c é o termo independente, que vale menos o 2. Agora, pessoal, vamos calcular aqui o discriminante, o nosso delta, né? Que a fórmula é b elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, pessoal, nós vamos ter o seguinte, que o delta será, então, o b ele vale menos 1, então fica menos 1 elevado ao expoente 2, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 2. Ok? Então, o nosso delta, ou seja, o discriminante, ele vale menos 1 elevado ao quadrado, 1 positivo, menos 4 vezes 1, menos o 4, e menos o 4 vezes o menos 2, isso aqui dá 8 positivo, ou seja, mais 8. E o nosso discriminante, então, 1 mais 8, o resultado é 9. Pessoal, lembra o seguinte, ó, quando o discriminante for um valor maior do que 0, como esse caso aqui, nós temos sempre duas raízes, tá? E o mais importante, essas duas raízes são duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Calculando agora o x aqui pela fórmula de Bhaskara, olha só, é menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso daqui, né, dividido por 2 vezes o a. Olha só, vamos substituir. O b, no caso, ele vale menos 1, então fica menos o menos 1, 1 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, que vale 9, pessoal. Raiz quadrada de 9 é 3. E tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a, como o a aqui vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui as duas raízes. Uma eu vou chamar de x1, a outra eu vou chamar de x2, e elas valem 1 mais o 3 dá 4. E o 4 dividido por 2, 2. 1 menos o 3 dá menos o 2. Menos o 2 dividido por 2, menos o 1. Agora é o seguinte, né, pessoal? Lembre que a gente está fazendo o estudo do sinal dessa função do segundo grau aqui. Essa função do segundo grau, nós temos, então, o coeficiente aqui do x ao quadrado valendo 1, sendo, portanto, um valor positivo, e isso faz com que a parábola tenha a concavidade voltada para cima, não é verdade? Então, a parábola aqui, ó, terá mais ou menos esse formato aqui, tá? As duas raízes que nós calculamos aqui, ó, uma delas vale menos 1 e a outra vale 2. Então, nós vamos ter aqui ó, o menos 1 aqui e o 2 aqui. Repare o seguinte, que aqui na inequação do segundo grau, nós temos o sinal de desigualdade sendo representado por menor do que 0. Não é menor ou igual, é apenas menor. Dessa forma, pessoal, nós vamos colocar, então, bolinha aberta aqui no menos 1 e bolinha aberta aqui no 2, ok? Agora, pessoal, fazendo o estudo do sinal, olha só. Para valores de x que estão entre menos 1 e 2, nós temos a parábola na parte inferior, ou seja, aqui a função ela é negativa. E para valores de x que são menores do que menos 1 ou maiores do que 2,
Reparem que a parábola está com o gráfico na parte superior aqui do eixo x. Ou seja, para essas duas regiões aqui, nós temos a função sendo positiva. Beleza? Agora, repare o seguinte, pessoal. Aqui na inequação do segundo grau, o que nós temos é o sinal menor do que zero. Pessoal, menor do que zero é algo o quê? Algo negativo. Então, aqui no nosso estudo do sinal, vamos marcar aonde nós colocamos o sinal negativo, que é esse daqui, ó. E nós temos, então, como solução, ó, esses valores de x aqui, ó, que estão entre menos 1 e 2. Vamos escrever isso? Ó. Então, a solução são os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que o x está entre menos 1 e 2. Ou seja, o x é maior do que menos 1 e menor do que 2. Ok? Então, repare o seguinte, pessoal. Nesse item que teve início através de uma inequação exponencial, ele acabou terminando ali numa inequação do segundo grau, tá? Muitas vezes acontece isso. Conteúdos separados, distintos, acabam se entrelaçando e sendo abordados ali na mesma questão. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos descer agora ao item E, que está aqui assim, ó. Olha só, pessoal, novamente aqui nós temos uma inequação, tá? A variável colocada aqui no expoente, portanto, uma inequação exponencial. Repara o seguinte, aqui nós temos o 0,1, que é um número decimal, e a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é transformá-lo em uma fração, tá? Então, o 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo, tá? E tudo isso daqui, então, está elevado na 3 menos o 4x. Agora, menor. Agora, repare o seguinte, nós temos esse número decimal aqui, ó. Pessoal, conte aqui, ó, quantas casas decimais nós temos após a vírgula. Temos aqui 4 casas decimais, então esse número aqui, ó, é a mesma coisa que o 10 elevado na menos o 4. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, pessoal, nós temos ali, ó, no lado esquerdo, nós temos a base 1 décimo, e do lado direito nós temos a base 10. O que nós podemos fazer? Ó, transformar aquele 1 décimo em base 10 ou transformar aquele 10 em base 1 décimo. Então, tanto faz, o resultado será o mesmo. Só que sempre preste atenção na base para ver se você vai manter ou trocar o sinal de desigualdade. Beleza? Vem aqui, ó. Pessoal, nesse caso, eu vou manter a base 1 décimo, tá? Isso daqui, então, está sendo elevado ao expoente 3 menos o 4 vezes o x. Temos aqui o sinal de menor. Agora, olha só, como nosso objetivo aqui é igualar as bases, aqui do lado direito eu vou colocar a base 1 décimo. Tudo bem? Só que agora, isso daqui, ó, acontece o seguinte, se o 10 aqui passou a ser 1 décimo, nós fizemos o quê? Invertemos a base. Se nós invertemos a base, o que vai acontecer? Ó, trocaremos aqui o sinal do expoente. Se ele é negativo, passa a ser, então, 4 positivo. Beleza? Repara que nesse momento aqui nós temos as bases iguais, só que a base sendo o valor 1 décimo, ela está sendo localizada naquele primeiro intervalo, ou seja, entre 0 e 1. Então, nós vamos trabalhar apenas com os expoentes aqui, ó, ou seja, o 3 menos o 4x e o expoente 4. Só que como nós temos a base entre 0 e 1, nós vamos trocar aqui o sinal da desigualdade, ou seja, de menor ele passa a ser maior, ok? Vamos passar esse 3 aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa, então, negativo. Então, nós vamos ter aqui o menos 4 vezes o x, maior, passando o 3 negativo para o outro lado, fica 4 menos o 3, ficamos com 1. Pessoal, como nós vimos aqui no item anterior, nessa mesma aula, quando nós tivermos aqui um coeficiente negativo para a nossa incógnita, vamos multiplicar por menos 1. Ou seja, nós vamos ficar aqui com 4x positivo e vamos ficar com 1 negativo. Só que na multiplicação por menos 1 em uma inequação, o sinal da desigualdade se inverte, então fica menor aqui. Beleza? Esse 4 está multiplicando, desce dividindo, então fica que o x é menor do que menos 1 quarto. Beleza? E escrevendo, então, a solução, nós vamos ter que o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor do que menos 1 quarto. Fechamos aqui. Vamos agora para o item F, a saideira. Olha só, pessoal. O que nós temos aqui, ó, é uma inequação simultânea, sendo que essa inequação é exponencial, tá? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Vamos separar em duas aqui, ó, considerando primeiramente
essa inequação aqui, eu vou chamar de inequação 1, e depois essa inequação aqui, ó, que eu vou chamar então de inequação 2. Tudo bem? Vamos formar aqui, pessoal, um sistema de inequações exponenciais, ou seja, o 9 elevado na x menos 1. Isso daqui, ó, ele é maior, tá? A boquinha está aberta para o lado direito, então isso aqui é maior do que 1 nono. Olha só, maior do que 1 sobre 9. Beleza? Está aqui a nossa inequação 1. A nossa inequação 2, nós temos que o 9 elevado na x menos 1, 9 elevado na x menos 1, ele é menor ou igual a 3 elevado na x. Ok? Então, nós temos aqui o nosso sistema de inequações exponenciais. Primeiramente, pessoal, vamos resolver a inequação 1, ok? Ou seja, o 9 elevado na x menos 1, vamos colocar aqui, ó, tá? Isso aqui é maior do que 1 nono. Bom, primeiro vamos trabalhar com esse 1 nono aqui, ó. O 9, então, elevado na x menos 1, acaba sendo maior, olha só, vamos passar o 9 aqui para o lado de cima, nós vamos ter o 9 elevado ao expoente menos 1. Nesse momento, pessoal, igualamos aqui as bases. Como a base é um valor maior do que 1, nós vamos deixar aqui o sinal da desigualdade inalterado, ou seja, o x menos 1 é maior do que menos 1. Passa esse menos 1 para o lado direito e fica, então, que o x é maior, menos 1 com mais 1, o x é maior do que 0. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal, vamos para a nossa segunda equação aqui, ó, que diz que 9 elevado na x menos 1, 9 elevado na x menos 1 é menor ou igual a 3 elevado na x. Ok? Olha só, do lado esquerdo nós temos o 9, que é a mesma coisa que o 3 elevado ao quadrado, e tudo isso daqui está sendo elevado na x menos 1. Isso aqui é menor ou igual a 3 elevado na x. Agora, o que acontece mesmo? Nós temos aqui uma potência de potência, então esse 2 ele irá multiplicar esse x, e irá multiplicar aquele menos 1 ali. Então, nós vamos ter que o 3 está elevado na 2 vezes o x, 2x, e o 2 vezes menos 1, menos o 2. Isso daqui, então, é menor ou igual a 3 elevado na x. Olha só, pessoal, nesse momento, nós temos aqui, ó, bases iguais. Se a base aqui é 3, ela é maior do que 1, ou seja, vamos trabalhar apenas com os expoentes 2x menos o 2, mantendo aqui o sinal de desigualdade, menor ou igual ao x. Tudo bem? Vamos passar esse x aqui para o lado esquerdo. Nós vamos ficar, então, que o 2x menos o x, menor ou igual, esse menos 2 vai para o lado direito, fica o 2. Ou seja, o 2x menos x, x menor ou igual a 2. Beleza? Pessoal, repare o seguinte, nesse momento nós estamos com duas soluções, só que nós devemos ter uma única solução que satisfaça tanto a inequação 1 como a inequação 2, ou seja, que satisfaça ali, ó, a inequação exponencial simultânea como um todo, tá? E como é que faz isso, Ferreto? Vamos fazer o conjunto intersecção dessas duas soluções, beleza? Vem aqui, ó. Então, para isso, pessoal, vamos fazer aqui, ó, 3 retinhas. 1, 2, 3, tá? Todas elas são números reais, tá? E vão representar aqui os valores de x, ok? A primeira reta ali, ó, ela representará a solução da inequação 1, a segunda reta é a inequação 2 e a terceira será a intersecção dessas duas soluções, ok? Na primeira inequação, nós tivemos aqui o valor de x sendo maior do que 0. Pessoal, maior do que 0, bolinha aberta aqui no 0 e vai daqui até o mais infinito. Beleza? Agora, na segunda inequação, nós tivemos como solução o x menor ou igual ao 2. Pessoal, menor ou igual. Então, pinta a bolinha aqui no 2 e é menor ou igual, então vai aqui até o menos infinito. E o conjunto intersecção, reparem que está localizado nessa região aqui, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, o 0, bolinha aberta, o 2 aqui, a bolinha fechada, e nós vamos ter, então, a intersecção localizada entre 0 e 2. Ou seja, a solução para essa questão, para esse item F, é o quê? O x pertence aos reais, tal que o x está entre 0 e 2, né? Então, o 0 aqui, o 2 aqui,
e o x ele é maior do que zero, porém ele é menor ou igual ao 2. Ok? Certo então, pessoal? Essa foi a aula que envolveu, então, inequações exponenciais. Espero que você tenha aprendido e revisado bastante coisa, tá? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, um abraço e até mais.